Quem viu a disputa pelo título mundial de 2021 se impressiona demais com Max Verstappen e também com Lewis Hamilton. Uma disputa inacreditável que fez basicamente sair faísca entre os dois principais pilotos da Fórmula 1 até aquele momento. Entretanto, segundo o ex-chefe de equipe de Max Verstappen, ele ainda não demonstrou tudo o que ele é capaz na Fórmula 1. Não demonstrou todo o seu talento até esse exato momento. Ou seja, é sim de se preocupar o que pode acontecer nos próximos anos da categoria. Se você quer entender tudo sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Fran Tosti é justamente o chefe da equipe AlphaTauri e a antiga equipe Toro Rosso, justamente o time em que Max Verstappen se adentrou na Fórmula 1. Para quem não sabe, Verstappen já era de certa forma muito concorrido por diversas equipes da Fórmula 1. Desde sua época na Fórmula 3, ele já era chamado de certa forma para entrar na maior categoria do automobilismo mundial. E foi justamente isso que ele fez. Saiu da Fórmula 3 e foi capaz de chegar à Fórmula 1 e já ter resultados expressivos através da Toro Rosso. Claro que alguns resultados foram relativamente desastrosos, com acidentes que custaram a ele diversos carros durante muitas corridas e algumas regras que foram criadas após sua entrada na categoria, como por exemplo a regra da agressividade em defesa de posição, em frenagens e outra regra também, a regra de menor idade dentro da Fórmula 1, que não mais permite pilotos abaixo de 18 anos no grid. Entretanto, apesar de todos esses traumas causados por Max Verstappen, Fran Tosti já disse que na verdade o piloto holandês ainda não alcançou seu pico em sua carreira, ainda não alcançou tudo que ele é capaz de fazer dentro de um carro de Fórmula 1 e inclusive tem conseguido de certa forma melhorar cada vez mais, demonstrando também que é capaz de sim suprimir as suas vontades, suprimir um pouco de sua agressividade para permitir que conquiste mais pontos e mais vitórias na Fórmula 1. Inclusive, houve um salto de maturidade do ano de 2021 para o ano de 2022. Não é à toa que pouquíssimos acidentes aconteceram entre Max Verstappen e outros pilotos, o que permitiu que ele abrisse quase 100 pontos de distância com relação ao segundo colocado. Pontuação essa que só não é maior porque a Red Bull, de certa forma, já teve diversos problemas de confiabilidade que não permitiram que o piloto holandês continuasse algumas corridas no decorrer desse ano. Em entrevista, Tosti diz que acabou sendo muito criticado por contratar um piloto de apenas 17 anos que nem mesmo tinha carteira de motorista naquele momento, e piloto que estava apenas habituado aos carros mais fracos da Fórmula 3, por exemplo. Entretanto, ele ainda garante que a situação e a condição naquele momento foi correta e a decisão ainda mais certa. Segundo ele, Verstappen naquele ano não teve dificuldade em guiar os carros de Fórmula 1, além de, obviamente, essa dificuldade relacionada à agressividade. De qualquer forma, ele conseguiu ser veloz e entregar o resultado que era esperado dele naquele momento. Tivemos que lidar com as críticas quando contratamos Max para correr pela Toro Rosso aos 17 anos, quando ele ainda não tinha carteira de motorista, os circuitos mais complicados do calendário, mas ele administrou tudo bem. Ele nunca teve problema com a velocidade de um Fórmula 1. Nas primeiras corridas, em algumas ocasiões, ele foi um pouco agressivo e teve quedas, como a de Mônaco em seu ano de estreia. Atualmente, ele pilota em um nível extremamente alto e não o vimos no topo do nível ainda. Tosti também admite que apenas 2 pilotos na Fórmula 1 talvez sejam capazes de enfrentar Max Verstappen, mas provavelmente não seriam capazes de vencê-lo numa disputa mano a mano: Charles Leclerc e Lewis Hamilton, justamente pelo histórico do piloto holandês em disputa com esses dois pilotos. Em 2021, como nós sabemos e eu já falei inclusive nesse vídeo, a disputa entre Verstappen e Hamilton foi inacreditável e inclusive é uma disputa que eu acho que todos nós temos uma certa saudade de ver. Hamilton acabou desgastando Verstappen e Verstappen também desgastou e muito o piloto holandês. Já nesse ano, apesar da hegemonia, vamos dizer assim, do piloto holandês, Charles Leclerc também foi capaz em alguns momentos
de bater Verstappen e inclusive acompanhá-lo em diversas voltas ali das corridas, às vezes até mesmo tirando a vitória do piloto holandês. Mas independente de qualquer coisa, Tost deixa claro que ele acompanha Verstappen desde o início de sua carreira e que aparentemente, desde a época do kart, ele era um talento extremamente diferenciado. Segundo o chefe da equipe AlphaTauri, ele conseguia ter ali algum tipo de habilidade sobrenatural, coisa nesse sentido, principalmente no molhado. Segundo ele, na época que ele viu Max Verstappen no kart, ele estava basicamente no pico de sua carreira e ele tinha uma capacidade muito parecida com a de Michael Schumacher, um dos melhores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. Segundo Frank Tost, Max Verstappen tinha a capacidade de entender quais eram as condições de pista apenas analisando-as, no momento de pista molhada, por exemplo. E foi basicamente isso que ele demonstrou em uma corrida nessas condições, conseguindo encontrar um traçado seco, ou pelo menos mais seco do que o normal, enquanto os outros pilotos não o perceberam. E isso fez com que ele garantisse diversas vitórias e demonstrasse um talento extraordinário, principalmente para esse ex-chefe de equipe dele. Apenas Charles conseguiu estar perto dele até agora, e no ano passado ele já desgastou Lewis. Quando o conheci foi em Nürburgring, e naquela época ele já ainda estava no kart. Na chuva ele estava em um nível muito mais alto, e ele foi o único que descobriu que havia uma linha seca à frente. Imediatamente ele me lembrou Michael Schumacher. Pudemos ver o talento incrível que Max era. E na minha percepção sincera, você comparar Michael Schumacher com Max Verstappen é simplesmente colocá-lo entre os 2 ou 3 melhores pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos. Nós sabemos que Lewis Hamilton, principalmente por conta dos números que eles têm em sua carteira, já é considerado um dos 3 melhores da Fórmula 1 de todos os tempos. Mas comparar Max Verstappen com Michael Schumacher é basicamente dizer que ele está à altura ou próximo disso do heptacampeão mundial tão conhecido ao redor do mundo. E realmente, Verstappen está no caminho de se tornar um dos melhores de todos os tempos da Fórmula 1. Você concorda com isso? Você acha mesmo que Verstappen está mesmo nesse caminho e que na verdade ele ainda tem muito a trilhar e a conquistar para chegar no topo de sua carreira? O que você acha que vai acontecer? Será que ele se torna heptacampeão mundial? O que você pensa sobre isso? E eu acredito que Verstappen já pode ser considerado um dos melhores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. Eu acho que dizer que ele está ao nível de Michael Schumacher ou ao nível de Ayrton Senna ainda é algo um pouco precoce, porque eu acho que é necessário analisar a carreira desse piloto por mais tempo, principalmente agora que ele tem condições de vencer títulos mundiais com uma certa recorrência através de uma equipe extremamente forte, que é a equipe Red Bull. Esse é o momento certo de começar a análise de Max Verstappen. Até porque analisar um piloto muito bom em uma equipe ruim é muito difícil, até porque não se sabe exatamente se o problema está no piloto em si ou na equipe. Mas agora, podendo analisar Max Verstappen em uma equipe boa e tendo disputas de posições tanto com Charles Leclerc quanto com Lewis Hamilton, eu acho que é a situação perfeita para entender em qual nível ele está quando comparado aos maiores de todos os tempos. Mas na minha percepção, ele está no caminho para alcançar Michael Schumacher e Ayrton Senna. Não acredito que ele já seja superior a estes, mas assim como o Frank Tost já disse, na minha percepção, ele também ainda tem muito a entregar na Fórmula 1 e inclusive muito a evoluir em nível de pilotagem e também em acerto dos seus carros. Essa é a minha opinião, como eu já sempre digo, fala qual que é a sua também, que eu estarei conversando com vocês através dos comentários aqui embaixo. Não se esqueça de deixar também um comentário trazendo sugestões do que eu posso falar nos próximos vídeos, trazendo sugestões do que eu posso melhorar aqui no Hora do Piloto. Deixe o seu like ou dislike se você não gostou do vídeo, se inscreva, ative o sininho e claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!